Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, para todo sempre. Amém. Série bíblica Preparados para o Fim, os últimos dias da Igreja na Terra. A mensagem de hoje é a mensagem 6 de 15, Preparados para as pestes, diz a palavra do nosso Deus. E eu quero ler para vocês agora o versículo 7. O versículo 7 diz assim: Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reinos, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Eu estou me utilizando da versão Almeida corrigida fiel. E no livro de Lucas traz uma palavra diferente. Lucas diz: e haverá pestilências, e haverão pestes, ou ele fala sobre epidemias. Hoje eu quero pedir a sua permissão para não pregar um sermão como eu tenho costume de pregar, sermão de 3 pontos ou sermão de 5 pontos, depende da quantidade do material. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre as epidemias e, pela graça de Deus, eu tenho o privilégio de estar vivo para falar sobre isso. Você, por certo, tem conhecimento de alguém da sua família ou você mesmo que nessa pandemia passou por maus bocados e muitas famílias que perderam seus entes queridos. Eu ia preparar um sermão falando sobre as pestes e uma série de outras coisas, mas eu resolvi hoje não falar sobre da forma homilética, mas para conversar um pouco com vocês a respeito das pestes, até porque nós estamos terminando, né, pelo menos no Brasil, essa questão da pandemia do Covid. Vamos lá, vamos ver algumas coisas aqui. Quero agradecer você por estar aqui conosco, pelo privilégio de poder pregar o Evangelho. Quero lembrar você que a mensagem de sexta-feira foi Preparados para a Fome, e eu falei sobre as causas da fome, os efeitos da fome e o antídoto para a fome. Também fiz um desafio. O desafio foi de nós começarmos juntos um estoque rotativo, de você poder guardar alimentos para a sua família para uma situação de necessidade. Sexta-feira eu falei sobre isso. E eu quero voltar um pouquinho a esse assunto e dizer que quando você começar a fazer um estoque rotativo de alimentos, as pessoas vão rir de você. Até mesmo na sua casa, as pessoas vão rir de você, vão achar que você está paranoico, que você está ficando doido. Elas não vão entender que você está se preparando para dias diferentes dos dias de hoje. Mas você continua fazendo isso e lá na frente, as mesmas pessoas que vão rir de você, as mesmas pessoas que vão olhar para você de uma maneira diferente, elas vão agradecer por estarem comendo do seu feijão, do seu arroz, do seu trigo, porque você se precaveu antes para quando chegasse a época de escassez, você tivesse para se alimentar e ajudar a sua família. Mas hoje eu quero falar sobre as pestes. A Bíblia diz que haverá pestes. Depois da fome, pestes. Ou, como eu fiz referência de Lucas, fomes e pestilências. Ou algumas versões, epidemias. É interessante. Epidemias. Ou ainda, se nós quisermos atualizar, pandemias. Isso está bem gravado ainda na nossa mente. Você sabe exatamente o que aconteceu há alguns anos, há 2 anos, como a humanidade teve que enfrentar algo novo para a nossa geração, que foi a pandemia. A pandemia foi algo assim realmente impressionante. A velocidade que nós fomos atacados, como essa doença, essa peste, invadiu as fronteiras de todos os países e ceifou, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, algo em torno de 15 milhões de pessoas no mundo, e a mesma OMS está dizendo de que possivelmente
3 vezes esse número não tenha sido registrado. Eles fazem uma estimativa de que aproximadamente mais 20 milhões de pessoas morreram sem registro. Isso quer dizer que nós teríamos aí em torno de 30 a 35 milhões de mortes por Covid em 2 anos de pandemia. É muita gente que morreu, muita gente que viveu e que ainda está com sequelas dessa doença. Você sabe bem o que eu estou falando. Se a fome tem causas diferentes e essas causas têm cunho político, econômico, estrutural, climático, muitas vezes as guerras e sempre a ganância humana, tudo isso descrevendo a ação destruidora do homem contra o seu próximo, as pestilências ou as pandemias ou aquilo que nós conhecemos como epidemias descrevem o juízo de Deus sobre a humanidade. Se você parar um pouco para pensar no Antigo Testamento, quando o povo hebreu estava ali no Egito, é importante lembrar de que o povo hebreu não foi conquistado pelos egípcios, eles foram convidados pelo faraó do Egito na época de José, que era o administrador de todos os celeiros do faraó. Ele foi um instrumento de Deus para a salvação das pessoas naquela época. José levou a sua família, seu pai Jacó e os seus irmãos para a terra do Egito. Quando eles chegaram na terra do Egito, a Bíblia descreve que José morreu também o faraó que conhecia a José, e aí a história mudou, eles mudaram de convidados para escravos, se tornaram escravos, passaram 400 anos escravos do Egito. Vocês lembram bem que quando Deus chamou Moisés para tirar o povo de Israel do Egito, ser um instrumento de Deus para tirar o povo de Israel lá do Egito, ou o povo hebreu do Egito ainda, né? O povo hebreu do Egito. Vocês lembram que Deus se utilizou de 10 pragas. Essas pragas, muitas delas podem ser chamadas de doenças, outras podem ser chamadas de sinais, né? Coisas monstruosas, coisas espantosas. Deus, com o seu braço forte, a sua mão estendida, como o próprio Deus diz, ele fez maravilhas no Egito para mostrar a sua indignação com o pecado que estava sendo cometido, a injustiça que estava sendo cometida contra o seu povo. E Deus se utilizou de uma série de situações, de doenças em animais, de pedra caindo sobre o povo, aquilo lá que você conhece bem. Eu não vou descrever as 10 pragas do Egito, mas as pragas, era óbvio que era a mão de Deus sobre os egípcios, para mostrar a sua indignação pelo que eles estavam fazendo com o povo dele. Até por fim, Deus matou todos os primogênitos dos egípcios e o povo saiu de lá com a mão estendida, glorificando a Deus, mas com as mãos cheias dos bens dos egípcios, não saiu de mão vazia. Vocês estão lembrados disso? A Bíblia sempre é um padrão para nós olharmos as coisas que virão. Assim como Deus agiu no passado, muitas vezes Deus age da mesma forma no presente e aí no futuro. Eu quero lembrar uma declaração que o presidente dos Estados Unidos, o Biden, disse há alguns dias aí, um negócio bem estranho que ele falou. Ele disse assim, tentando discursar para levantar recursos para a saúde dos americanos, ele disse que eles não estavam precisando de recursos para combater essa pandemia, que a pandemia já tinha sido controlada. Ele estava buscando recursos para a próxima pandemia. E ele soltou isso, a próxima pandemia que se aproxima. Então ele tem conhecimento, e todas as pessoas que estão ligadas nisso, principalmente na Organização Mundial de Saúde, sabe que ao redor do mundo
tem uma série de doenças e uma série de epidemias acontecendo que ninguém faz questão de contar. Até porque isso pode atrapalhar em umas outras áreas, os negócios, as importações, as exportações. Então eles preferem manter parte dessas informações guardadas até que eles não conseguem mais fazer isso. Mas eu quero contar aqui para vocês algumas coisas que aconteceram nessa pandemia, que vocês testemunharam, mas que eu tive o privilégio e a responsabilidade de testemunhar de dentro de um cemitério. Vocês lembram, eu passei praticamente um ano dentro do cemitério Nossa Senhora Aparecida em Manaus, desde o momento quando começaram os sepultamentos em vala coletiva. Eu cheguei no cemitério naquela ocasião das valas coletivas, quando estavam começando os primeiros sepultamentos, e eu saí de lá. Quando eu cheguei lá, nós estávamos tendo em torno de 142 sepultamentos. Quem trabalha lá dentro sabe que era muito trabalho todos os dias, não apenas para os coveiros, mas para as pessoas da administração, para o pessoal que manipulava os equipamentos, a pá mecânica. Eles não paravam um minuto. E eu estava lá dentro naquela ocasião, e eu saí de lá quando estava tendo em torno de 2 sepultamentos de Covid por dia. Então a pandemia estava controlada dentro do estado do Amazonas, porque saiu de 142, foi para 156, mas depois voltou para 2 sepultamentos, que pode ser considerado como normal dentro daquele quadro que nós tínhamos. A questão é, como é que a gente vai se preparar para algo que nós nunca tínhamos experienciado? A nossa geração não viu pandemia. A geração anterior experienciou a gripe espanhola, e a gripe espanhola atingiu o mundo, mas falando especificamente do Amazonas, a gripe espanhola causou no estado do Amazonas as mesmas coisas que a pandemia do Covid também causou. As mesmas coisas. A queda do sistema de saúde, sistema municipal de saúde, o superlotamento dos cemitérios. Conta-se que na gripe espanhola, assim como nessa pandemia, as pessoas enlutadas tinham que colocar os seus mortos do lado de fora de casa, e a carroça passava uma vez por dia e ia juntando e levando as pessoas para o cemitério. Foi um negócio bem complicado também, aqueles que enfrentaram a gripe espanhola naquela ocasião. Quando nós chegamos no cemitério, eu quero lembrar aqui vocês, eu não tinha nenhuma experiência sobre pandemia. Eu não sabia de nada sobre pandemia. Eu não sabia como combater, e não era só eu que não sabia, praticamente ninguém sabia como combater aquilo, como combater aquela situação. E como eu fiquei como pastor, foi o primeiro pastor que chegou lá naquela ocasião para ficar, para trabalhar. Eu fui o primeiro pastor que chegou lá. O pastor Valdiberto da Almeã foi visitar primeiro do que eu, mas eu cheguei para ficar primeiro. E também fui o último a sair daquela situação. Uma semana depois que eu cheguei, os padres chegaram. Eles ficaram praticamente uma semana comigo, ali próximo a gente chama da área, né, 73, que era a quadra 73 e 74. Eles ficaram ali mais ou menos uma semana, no máximo 2 semanas, e depois eles foram lá para cima, perto da administração, onde era um pouco mais seguro, mas eu permaneci naquele local que era o mais perigoso por todo o período que estivemos dentro do cemitério. Como é que a gente se prepara para aquilo? Em primeiro lugar, é preciso conhecer um pouco da história. Como eu não sabia como me proteger primeiro da pandemia, eu fui buscar na história do Amazonas e na história das pandemias, e eu encontrei a questão da gripe espanhola, como as pessoas estavam se protegendo daquilo que elas não tinham conhecimento. De fato, é verídico, é histórico, é registro histórico de que os médicos naquela ocasião
não conseguindo combater a gripe espanhola, eles buscaram recursos, num certo momento da gripe espanhola, eles buscaram recursos dos índios e dos caboclos. O que eles estavam se utilizando para ajudar as pessoas, porque as pessoas chegavam tão debilitadas naquela ocasião que o medicamento não fazia efeito. Então eles descobriram que eles estavam se utilizando de uma série de ervas, uma série de alimentos regionais, e isso fazia com que o moral desse um up, e aí sim eles entravam com a medicação. E muita gente foi salva naquela ocasião por causa dos remédios que foram usados pelos ribeirinhos, pelos remédios que foram usados pelos indígenas. Eu lembro que todos os dias, antes de sair para o cemitério, era um ritual que nós tínhamos em casa. Eu fazia um liquidificador cheio de limão, beterraba, mangarataia, mastruz. Eu usei várias misturas dessas que a medicina não tinha comprovação, mas que a história do Amazonas mostrava que era verídico, que funcionava, que dava um fortalecimento na imunidade, que as pessoas até hoje dizem que não funcionava para nada, mas eu quero dizer para vocês que eu estive esse tempo todo dentro do cemitério, tomando todos os dias de manhã essa medicação, e eu não adoeci. Pela graça de Deus, eu não adoeci. Então, como é que a gente se prepara para as pandemias, para as epidemias, para as pestes? Olhando para o passado. Você olha o passado, você verifica o que aconteceu e como as pessoas reagiram diante daquilo que era desconhecido. Para vocês terem mais exemplo, quando nós chegamos dentro do cemitério, havia um índice de contaminação muito grande. E pela observação, porque aí você entra no processo de observação, você tem que olhar para as pessoas que chegaram primeiro do que você e verificar como elas estão reagindo, como elas estão fazendo. Então, todo aquele procedimento de máscaras, de luvas, de roupas grossas, de você não estar bebendo água em qualquer lugar, de não estar usando banheiro público, aquelas coisas todas que a gente tinha como parâmetro, como determinação da própria administração da prefeitura, mas que também era uma necessidade de sobrevivência, a gente começou a usar. Eu não tenho conhecimento de alguém dentro do cemitério ter reclamado de máscara. Talvez reclamaram da qualidade das máscaras, mas não de usar máscaras, porque era uma questão que nós podíamos fazer. Tem coisas que nós não sabíamos, tem coisas que nós não sabíamos se era efetivo ou não, mas nós usávamos porque só podia fazer aquilo, nós só tínhamos aquilo para fazer. Uma outra coisa que nós tomamos muito cuidado foi aonde nós sentávamos, aonde nós pegávamos. Lembro-me bem que os carros funerários, quando eles chegavam com diversos caixões, alguns caixões eram pessoas que morriam de Covid, outros caixões eram de pessoas de outros tipos de morte. No entanto, todos nós começávamos a tratar todos os caixões e todos os mortos como se fosse de Covid. O protocolo era bem claro, era bem mesmo que dentro dos trabalhadores da prefeitura, quando alguém chegava e não era morte de Covid, ou as indumentárias eram diferentes daqueles que eram por morte documental de Covid. Você vê nas filmagens, nas fotografias, muitos garis usando a roupa de gari, usando uma luva que protegia as mãos, mas que não era a mesma luva e a mesma indumentária daquelas pessoas que estavam trabalhando na quadra 74, por exemplo, com aqueles macacões brancos, com aquela proteção toda no rosto, aquelas máscaras todas. Então havia sim uma divisão entre quem segurava ou carregava o caixão que não era de Covid, ou pelo menos que pensava que não era de Covid, com aqueles que morreram, todo mundo sabendo que tinham laudo de Covid, então eles eram tratados de uma maneira diferente. Mas do meio para o fim,
todo mundo tratava tudo como se fosse de Covid por um processo de observação. O mesmo carro que trazia um caixão, trazia o outro. Os caixões ficavam um em cima do outro nos carros. O carro ficava fechado, então é possível que houvesse a contaminação. E como nós não tínhamos parâmetros para julgar isso, nós tratávamos tudo como se fosse Covid. É o processo de observação. A gente vai aprendendo, observando as coisas. Eu estou com 53 anos, eu sei que tem muitos pastores bem mais jovens do que eu. Possivelmente esses pastores vão enfrentar uma nova pandemia, eu não sei quando eles vão enfrentar, mas é importante que a experiência dessa pandemia do Covid leve para eles ou traga para eles o know-how de como nós procedemos nessa situação, qual foi a forma que nós agimos para nós não morrermos ou para não sermos contaminados. E isso aconteceu. Uma outras coisas que acontecia lá dentro do cemitério, eu lembro bem dessa situação, era o meu trabalho, eu fazia isso, era que ser pastor, do mesmo jeito que se é pastor dentro da igreja, não funcionava dentro do cemitério e não funciona dentro de uma época pandêmica. Por exemplo, alguns pastores chegaram no cemitério, eles estavam bem intencionados, eles queriam ajudar, mas eles estavam com as indumentárias equivocadas, com sapato de couro brilhando, com terno e gravata, e aquele ambiente não era um ambiente para isso. Então, você é pastor, você que é evangelista, é importante você lembrar que terno e gravata serve para dentro de templo, ou dentro de um outro tipo de ambiente, mas não serve para pandemia. Eu lembro bem que eu escrevi um manual de procedimentos dentro do cemitério, eu fiz isso e deixei lá para algumas autoridades para que eles pudessem replicar. E mostrava para eles que de forma alguma as pessoas tinham que usar as roupas que eram roupas comuns. Lá no cemitério, eu lembro bem, nós usávamos sapato de couro, calça jeans, jaqueta, chapéu, mochila nas costas, a Bíblia na mão e a mochila nas costas. Não dava para você ficar num ambiente parado e achar que o seu serviço ia ser feito debaixo de uma tenda. Nós precisávamos nos locomover, pregávamos debaixo de uma tenda e caminhávamos até a beira da sepultura, debaixo do chuvisco muitas vezes, debaixo do sol muitas vezes, mas nós tínhamos que estar com todos os equipamentos a pronto emprego, como a gente fala, era a pronto emprego. Não dava para ir buscar, até porque a quantidade de gente que estava entrando e saindo do cemitério era muita. Então você não podia, por exemplo, deixar a sua mochila pendurada num galho, quando você voltasse a mochila não estaria mais lá. Você tinha que estar com todos os seus equipamentos em mão. Isso era um negócio realmente impressionante. E foi feito uma série de procedimentos para isso. Você que é pastor novo, você que é evangelista novo, você que é pregador do evangelho novo, é preciso levar em consideração o processo de observação. Você olha, você percebe que alguma coisa não está condizendo com a realidade, você começa a precificar isso no sentido de observar qual é o resultado, quanto está saindo de caro essa situação, algumas pessoas adoecendo, algumas pessoas procedendo de forma errada dentro de uma pandemia, e aí você faz um procedimento certo. Isso foi feito dentro do cemitério. E as roupas que nós usávamos era a roupa adequada para aquele tipo de trabalho. Não dava para ser um engomadinho em pandemia. Quem trabalha em lugares como terremoto não dá para ser engomadinho. Quem trabalha em locais de desabamento, em locais de tsunami, em local de enchentes, não dá para ser engomadinho.
você tem que estar com as roupas adequadas para aquela ocasião. E isso fazia parte do procedimento. Também o tipo de sermão, olha que eu sou professor de homilética há muito tempo, mas o tipo de sermão, ele precisava ser adaptado. Teve dias que eu preguei mais de 20 sermões no mesmo dia. Eu chegava em casa e eu estava exaurido de tanto pregar, mas feliz da vida pelo privilégio de poder pregar. Mas imagine alguém pregar 20 ou mais de 20 sermões por dia. Eu não fiz isso uma só vez. Várias vezes eu precisei fazer isso. Isso quer dizer que o tipo de sermão, a forma de se pregar, ela precisa ser adaptada. Se você está num ambiente aberto, se você está com um público que não é o seu público, você não está na sua congregação, as pessoas não lhe conhecem, as pessoas estão muito sensíveis, elas estão ali com os nervos à flor da pele, elas estavam chateadas, humilhadas, zangadas, revoltadas. Então a forma de se pregar é uma forma diferente. Eu lembro-me bem que um dos primeiros sermões que eu preguei lá dentro do cemitério foi no Salmo de número 23. Falei sobre o bom pastor, como todo mundo já conhece. Mas no final do Salmo, eu pedi que nós orássemos o Pai Nosso. Porque naquele local nós tínhamos tanto cristãos evangélicos como cristãos católicos. E sabe o que aconteceu? Todo mundo se juntou para prestar um culto a Deus, tanto os evangélicos quanto os católicos. Então o pregador precisa ter muita sensibilidade. Não é hora de ficar ensinando, de batendo, é hora de acalentar, é hora de dar pasto, fortalecer, é hora de ajudar as pessoas que estão necessitadas. E isso fazia parte do procedimento. Pregar uma palavra que pudesse trazer tranquilidade, paz e conforto ao coração das pessoas. Não é importante agora se você é muito eloquente, se você é muito capaz, mas se você tem sensibilidade, se você tem amor no seu coração para compartilhar com as pessoas. A Bíblia diz, haverá pestes. E se haverá pestes, isso quer dizer que nós, ou se não nós, a próxima geração, essa geração que está sendo formada agora, vai ter que enfrentar situações bem difíceis ainda. Nós vamos ter muitas coisas feias. E quanto mais próximo do tempo do fim nós chegarmos, mais coisas feias nós vamos ver. Quanto mais o homem teimar em seus pecados, mais a ira divina, mais o juízo divino vai recair sobre a face da terra. Se você der uma olhada no livro de Apocalipse, você vai ver que a ira de Deus ou que o juízo de Deus é algo crescente. E tem uma expressão no livro de Apocalipse, depois de um grande juízo divino, que é impressionante. E mesmo assim, os homens não se arrependeram de seus pecados. E eles continuaram cometendo seus pecados, e Deus permaneceu com o seu juízo sobre a face da terra, e os homens não se arrependeram dos seus pecados. E aí tem uma série de destruição no livro de Apocalipse, uma série de punição, uma série de mortes, uma série de eventos que vão acontecer ainda como juízo de Deus, punitivo sobre o pecado humano, mas também o juízo de Deus para tentar, naqueles últimos momentos, trazer o homem ao arrependimento. Alguns vão se arrepender, outros não, mas Deus irá fazer a sua obra. É importante também, dentro de haverá pestes, pandemias, epidemias, coisas mais localizadas. Nessas horas, o cristão precisa olhar não apenas para o seu próprio umbigo ou para a sua própria família, mas ele precisa olhar para a oportunidade que Deus está dando da pregação do Evangelho. Eu não tenho dúvida de dizer para vocês, apesar de aquele ano de pandemia dentro do cemitério ter sido ao mesmo tempo
o ano mais difícil do meu ministério, ele foi também o ano mais abençoado do meu ministério. Quero contar aqui algumas coisas no sentido de mais difícil do meu ministério, porque eu nunca imaginei que eu pudesse passar tanto tempo pregando para confortar pessoas dentro de um cemitério. Meus irmãos, nenhum pastor pensa nisso para a sua vida. Nenhum pastor. Nós sabemos que o ministério pastoral tem os seus ossos, como falamos, ossos do ofício, né? Ossos do ofício. Não é ósseo, mas tem ossos do ofício. Aqueles momentos difíceis em que o pastor precisa fazer algumas tarefas que ele tem que enxugar as lágrimas dos olhos dos outros quando o seu próprio coração está derramando rios de lágrimas. Mas o pastor precisa exercer o seu papel ministerial, ele precisa confortar as pessoas. E interessante, eu lembro-me bem que naquela ocasião, quando eu cheguei no cemitério, eu também estava com medo como todas as outras pessoas. Eu também tinha medo. Eu lembro-me que 2 dias antes de eu ser enviado para o cemitério, eu tinha feito uma oração para Deus, uma oração bem simples, bem curta, porque eu estava com muito medo. Eu confesso para os irmãos, eu estava com muito medo, porque eu não tinha como enfrentar um vírus. Eu estava preocupado como é que eu ia proteger a minha família, como é que eu ia proteger minha esposa, como eu iria proteger os meus filhos. Se fosse um bandido, talvez eu lutasse com o bandido, né? Se fosse, mas como é que eu vou proteger a minha família de um vírus? Aquela situação era muito difícil, então aquilo me causou um medo muito grande. 2 dias depois eu estava dentro do cemitério, de um dos lugares de alto contágio do Covid. E sabe o que aconteceu? A graça de Deus foi derramada. A cada dia que passava, Deus confirmava o seu chamado, o seu sustento, a sua proteção sobre a minha vida e sobre a vida das pessoas que estavam ali ao meu redor, porque as asas de Deus não estavam só me cobrindo, estavam cobrindo as pessoas que estavam em contato comigo, e houve uma mudança muito grande dentro do cemitério durante aquele período. Deus mostrando o seu poder protetor, guardador, diante de um caos que foi a pandemia, que ainda está sendo em alguns lugares, mas mais escondido. Então aquilo foi realmente bem complicado. Mas sabe o que acontecia na minha cabeça? Eu falei isso hoje para o meu pastor Arlindo Cantanhede de Almeida, está completando 81 anos, eu conversei com ele pela manhã. Passava um filme na minha cabeça todos os dias que eu chegava naquele cemitério. Hoje será o meu último dia de trabalho. Hoje pode ser o meu último dia de trabalho. Talvez no final desse expediente eu seja contaminado com o vírus e seja entubado e nunca mais volte aqui, ou talvez nunca mais volte para minha casa. Então hoje será o dia mais importante do meu ministério, hoje será o dia mais importante da minha vida. Hoje eu vou pregar o melhor sermão que eu puder pregar, eu vou ajudar a maior quantidade de pessoas que eu puder ajudar. Hoje eu vou ser o melhor pastor que eu puder ser. Hoje eu vou ser uma pessoa de excelência de todas as formas. E sabe o que acontecia? A minha mente estava linkada com as Escrituras. Eu lembrava, enquanto eu estava lá, no dia da minha conversão, a sala de batismo, eu lembrava do dia do meu batismo, eu lembrava do dia do meu chamado, eu lembrava o meu tempo na faculdade, eu lembrava dos dias estudando as Escrituras, dos meus professores na faculdade, e era como se todas aquelas lembranças, todas aquelas memórias estivessem me dizendo: você passou tudo que você passou para estar pronto para fazer isso daqui. E foi o que eu fiz da melhor maneira que eu podia fazer, da melhor forma que estava à minha disposição fazer. Foi o que foi feito naquela ocasião da pandemia dentro do cemitério Nossa Senhora Aparecida.
Deus vai dando graça, Deus vai derramando o seu amor, a gente começa a perder o medo, a fé vai tomando conta da gente, o medo vai se dissipando e a gente começa, dentro do poder de Deus, da graça de Deus, a gente vai se fortalecendo, vai ganhando autoridade, vai ganhando ousadia, e quando você pensa que não, você se torna uma pessoa cheio de confiança, cheio de fé, que não tem medo mais de Covid, que não tem medo mais de vírus, que não tem medo mais de morte, que não tem medo mais de perseguição, você não tem medo mais de nada. A única coisa que você quer fazer é agradar o Deus que lhe enviou para aquele lugar para realizar uma obra para Ele. E isso se torna a grande alegria do pregador naquela ocasião. Isso aconteceu comigo dentro do cemitério, como já aconteceu com tantas pessoas em outros lugares, dentro do próprio ministério, como Deus vai derramando a sua graça sobre graça, dando autoridade e fazendo o pregador se agigantar, não para a sua própria glória, mas para a glória de Deus. A Bíblia diz: haverá pestes. Se prepare para novas pestes que ainda vão acontecer nesse mundo, se prepare para enfrentar momentos de dificuldade. Eu sei que muitos pregadores estão dourando a pílula, muitos pregadores que até só estão pensando em enriquecer, em ganhar dinheiro. Muitos pregadores não tocam esse assunto de tragédia, não tocam nesse assunto de dificuldade, de perseguição, e eles acabam criando um rebanho que não vai estar preparado para situações de dificuldades. Eu lembro-me bem que antes da pandemia eu encontrava muitos pastores falando muitas coisas nas redes sociais, mas quando a pandemia chegou, eles se esconderam, eles sumiram, e todo mundo que achava que aqueles pregadores eram os grandes homens de Deus simplesmente ficou com uma interrogação: aonde estão os homens de Deus que falavam tão grosso nos meios de comunicação, nas redes sociais? Eles estavam escondidos com medo. Mas ao mesmo tempo, muitas pessoas que não estavam procurando holofote foram levantadas por Deus. Pessoas que não tinham renome, que ninguém conhecia, essas pessoas foram levantadas por Deus para realizar uma obra para Deus, para a glória de Deus. Isso acontece no momento das dificuldades, nos momentos das lutas, nos momentos das crises, nos momentos das pandemias. Deus vai levantando pessoas, e levantou muita gente, mas levantou muita gente, e eu sei disso. Eu posso citar aqui de cabeça 2 pessoas por quem eu tenho grande admiração, grande respeito, por quem eu tenho assim um carinho muito especial por essas pessoas. Eu vou citar 2 pastores, e ao citar esses pastores eu estou citando também as suas igrejas. Pastor Obadias Araújo de Oliveira, da MIPIBAN, lá no bairro do Armando Mendes. Que coragem, que orgulho do pastor Obadias. No meio daquela pandemia, ele fez o que a vida inteira ele fez, ele confiou em Deus. Ele não se escondeu, ele colocou a sua igreja aberta, e mesmo com as orientações que eram para fechar as igrejas, ele continuou com a sua igreja aberta, e ele continuou pregando o Evangelho. Ele tem um pensamento muito parecido com o meu, porque nós temos o mesmo pastor Arlindo Cantanhede de Almeida: se é para morrer, vamos morrer pregando. Que respeito, que carinho, que amor eu tenho pelo pastor Obadias Araújo de Oliveira. Um outro pastor por quem eu tenho um grande respeito é o pastor Johnny Silva. O pastor Johnny Silva é um pastor da igreja A Verdade que Liberta, uma igreja pequenininha que ele começou com a esposa dele do zero. Mas pense numa igreja grande, cheia de fé, cheia de ousadia, uma igreja que o pastor não se escondeu. Eu via o pastor Johnny Silva pregando na rua, no meio do bairro,
e eu achava que era difícil para eu fazer o trabalho que eu estava fazendo, e dizia, eita, que o Johnny está pregando e Deus está levantando pessoas. Então aquilo trazia para mim um fortalecimento. Eu estou citando essas duas pessoas porque foram pessoas que eu estava acompanhando, que de certa forma também alimentavam o meu coração no meio daquela solidão ministerial, no meio daquela situação que nós estávamos, né? É importante nós olharmos ao nosso redor e ver que tem outras pessoas que Deus levantou e que estão fazendo um trabalho maravilhoso para a glória e honra do nome de Jesus, para a glória e honra do nome de Deus. Não está buscando nenhum tipo de reconhecimento próprio, nenhum tipo de benefício, de vantagem, mas que o único objetivo é pregar o Evangelho, é glorificar o nome de Jesus. Nós não estamos sozinhos, nenhum de nós estamos sozinhos, Deus está ao nosso lado, é Ele que envia, é Ele que sustenta, é Ele que guarda, é Ele que traz de volta em segurança. Esse é o Deus que nós servimos e nós temos que sempre glorificar a Deus. Eu quero só fechar essa linha de raciocínio aqui, assim como eu fiz na sexta-feira. Eu não sei como você procedeu na pandemia. Talvez você tenha agido com prudência como cristão. Eu vou me guardar, vou me proteger, eu vou ficar na minha casa, eu não vou frequentar a minha igreja. Glória a Deus por isso. Eu não estou criticando quem agiu com prudência, não. A minha palavra foi só para aqueles que ficavam arrotando como leão e que depois ficaram miando como gatinhos. É só esses que eu fico ainda meio que atentos com eles. Ou aqueles que estavam com as suas igrejas abertas por ganância e não por causa da pregação do Evangelho, como foi o pastor Abadias lá no bairro do Armando Mendes. Isso é uma diferença muito grande, mas muito grande mesmo. Então, a questão é, você está preparado para diante de um caos como nós já enfrentamos da pandemia? Você simplesmente se levantar e dizer, não importa a minha vida, não importa se eu vou morrer, não importa se eu vou adoecer agora, o que importa agora é que Deus me mandou fazer isso e eu vou fazer da melhor maneira que eu puder fazer. Meus irmãos, eu sinceramente acho que o meu tempo terminou. Eu tenho esse pensamento, que o meu tempo terminou. Eu acho que eu deveria ter morrido na pandemia. Eu penso que a graça de Deus foi derramada sobre a minha vida de uma maneira muito especial. E eu até penso que se eu tivesse morrido naquela pandemia, eu teria morrido no melhor momento do meu ministério. Eu teria morrido muito feliz em ter enfrentado aquilo para a glória e honra do nome de Jesus. Mas da mesma forma que eu estava com medo quando eu entrei naquele cemitério, e depois que eu estive no cemitério, eu percebi que aquele medo era só psicológico, que aquele vírus não podia me causar nenhum dano, porque Deus estava comigo. É dessa mesma forma que hoje eu olho e digo, talvez Deus tenha ainda alguma coisa louca, maluca para eu fazer. Talvez em sua graça e misericórdia, Ele olhando para todos os meus defeitos, todas as minhas falhas, Ele olhando para tudo aquilo todas as vezes que eu falhei na minha vida, Ele olhe para mim e possa dizer alguma coisa muito parecida. Eu posso contar com você. Eu sei que eu posso contar com você. Eu sei que na hora que eu preciso de você, você para de fazer tudo o que você está fazendo e você se dedica. E em resposta a isso, eu só posso dizer para Deus, e eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu não sou digno. Eu sei que tem outras pessoas que poderiam fazer esse trabalho muito melhor do que eu, que poderiam glorificar o Teu nome muito melhor do que eu, que poderiam alcançar muito mais pessoas do que eu.
Então eu só tenho que agradecer a Deus o privilégio de poder servi-lo no local aonde Ele me mandar servir. Se tiver pandemia, se Ele precisar de mim, eu estou à disposição. Se tiver guerra e Ele precisar de mim, eu estou à disposição. Se não acontecer mais nada, ainda assim eu continuarei pregando a palavra da melhor maneira que eu posso pregar, ajudando as pessoas que eu posso ajudar e pedindo a Deus que de alguma forma as minhas mensagens possam edificar a vida dessas pessoas e elas se utilizarem de um pouco daquilo que foi ensinado para ensinar outras pessoas que não tiveram a oportunidade de ouvir o sermão. Eu vou terminar aqui. Depois dos falsos profetas vieram as guerras. Depois das guerras veio a fome. Depois da fome veio peste. Eu termino aqui, exatamente aqui como eu vou terminar essa linha de raciocínio. Na guerra tem carestia, na guerra tem escassez, na guerra a gente precisa de alimentos. E eu vou voltar àquele ponto antigo. Na pandemia tem escassez, na pandemia tem carestia e nós precisamos de alimentos. Então, mais uma vez, eu quero desafiar você a iniciar o seu estoque rotativo de alimentos, para que, acontecendo algo, seja guerra, seja peste, seja terremoto, você tenha com que alimentar a sua família até a ordem social voltar. Eu termino por aqui. Agradeço o privilégio de poder contar um pouquinho do testemunho daquilo que aconteceu, falando sobre as pestes, coisa que nós enfrentamos há pouco tempo, né? Enfrentar essas coisas de novo não vai ser menor do que nós já enfrentamos, vai ser mais um desafio a ser vencido. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele te dê a paz, no nome precioso de Jesus. Essa é a minha oração. Amém.